Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. O tema está sendo, hoje teremos a segunda parte do tema Enviando os Nossos Filhos. Aqui hoje conosco o pastor Guilherme, pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Douglas, todos que nos assistem. Antes do Douglas, o texto base do nosso tema, só dizer aos pais, no dia 25 de abril, nós vamos ter um seminário, um mini seminário com 2 aulas para adolescentes e jovens de 14 a 17 anos, essa faixa etária. Adolescente de 13 anos, a circular também permite a inscrição. É um trabalho novo que o presbitério está dando início para atender a necessidade desses jovens e adolescentes dessa idade. Então é importante os pais estarem atentos, porque vai acontecer em igrejas, cada área vai ter uma igreja, e é muito importante os pais levarem os filhos a participarem desse momento que o Senhor está criando. Então vamos ao tema, Douglas. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículos 19 e 20. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Amém. Eu acho que vale muito a pena, para quem não assistiu a primeira parte, uma pequena revisão, e aí damos continuidade. O que nós vimos no programa passado? É que sempre que Jessé ia enviar Davi a algum lugar, o seu filho, ele preparava Davi. Ele não enviava de qualquer forma. Então, você tem esse texto aqui, quando ele está enviando Davi ao palácio para tocar para o rei, e logo em seguida você tem Jessé enviando Davi para a guerra, onde estavam seus irmãos, a guerra contra os filisteus, da onde ele iria enfrentar o gigante Golias. E nas duas ele deu elementos, ele preparou Davi, ele instrui Davi, trazendo para nós, pais. Os nossos filhos, em algum momento, vão ser enviados, que são como flechas na aljava, que vão ser lançados, que tem um alvo a seguir, tem um projeto, tem o próprio destino deles. Mas nós temos que prepará-los, dar a eles os elementos necessários para que eles possam ir e serem bem-sucedidos em todos os campos. Aí abordamos, aqui foi tocar as coisas do Senhor, aqui foi para a guerra, mas então vamos aqui aos elementos. Eu aderiria, falando no primeiro momento, quando ele é enviado ao palácio, quer dizer, ele ia para a corte. Ele ia estar tocando, por certo, na sala do trono, ia estar no banquete do rei, os passos reais. Então, que Jessé fala, você vai, mas você vai na jumentinha. Quer dizer, ele podia, como jovem, estar super empolgado, tocar para o rei, né? Olha no palácio. Poxa, imagina a comida, os quartos, o conforto, os aposentos. Não, está na jumentinha. É ensinar os nossos filhos o valor da humildade e ensinar a ser humilde. Verdade? É importante lembrar, até em relação à humildade, a palavra de Deus diz, né, que a humildade precede a honra. Ou seja, o que Jessé estava dizendo para Davi, e que é muito importante nós transmitirmos isso para os nossos filhos. Ser humilde não é ser uma pessoa simplória. Muito bom. Mas é saber entrar, é saber se comportar. É não ser altivo, não ser soberbo, porque Deus aborrece a soberba, né? Então, assim, esse comportamento de Davi, e nós vamos ver como isso reflete em diversos momentos na vida dele. Essa humildade que ele aprende dentro de casa, até reflete no relacionamento dele com Deus, né, pastor Marcelo? É verdade. Davi foi um servo humilde, né? Porque é importante dar esse elemento, esse princípio aos nossos filhos, a humildade, esse valor, esse traço na personalidade deles. Porque a altivez, a arrogância fecha portas. Pessoas inteligentes não são bem-sucedidas às vezes, porque a arrogância, a altivez, as pessoas não suportam, as pessoas não querem. Então, isso é uma característica que
se ensina no dia a dia. Lógico que o pai ensina falando, a mãe ensina falando, mas o que mais ensina é ser também humilde. Porque os filhos são reflexos dos pais, né, Guilherme? Exatamente. E diante daquele envio, quando Davi, a expectativa dele, ele iria para um palácio, saía lá do campo, né, de uma terra talvez remota, e a expectativa de um povo, quando vem ele chegando, olha, aquele é Davi, mas ele não está sobre um cavalo, ele não vem sendo falante, não. Ele vem numa jumentinha. Então, a presença, aquele impacto que Davi ia causar e causou no povo, nos servos do rei, no próprio Saul, né? Porque era uma referência até dele, o que está cuidando das ovelhas quando o mensageiro chega. Sabia de um testemunho dele, mas isso não deu altivez a ele para ele chegar. Ó, eu fui chamado pelo rei, dá licença, eu vou entrar, onde é que vai ser o meu quarto? Então ele chega com uma humildade que tocou certamente em todo o palácio, no testemunho que ele deu na chegada. E muitas vezes a chegada, ela impacta o ambiente onde nós vamos passar a viver. Seja no trabalho, seja numa faculdade, seja numa sala de aula, com um professor. A sua entrada, ela tem que ser com humildade, porque nisso o Senhor se faz presente, o brilho do Espírito Santo. E ele teve essa característica por certo, e é certo isso que o pai o ensinou, porque o pai também era assim, com certeza, não era só de falar, né? Então, Davi, você vai no jumentinho, você vai chegar tranquilo, né, sem fazer muito barulho, porque o segredo dele estava na bênção de Deus sobre a vida dele, não estava nem nele, né? Então, acho que essa posição dos nossos filhos, quando ele vai para uma faculdade, muitos chegam, né, todo mundo empolgado, todo mundo quer mostrar o que tem, o que sabe, o que é, e você chegar com uma tranquilidade, sem se expor, você até se preserva mais, porque você é guardado, né? Você não vai sair falando, você não vai tomar atitudes rápidas que vão te expor, não é? Então, isso é fundamental para os nossos filhos. E essa humildade, como o Douglas falou muito bem, não é humildade de se vestir mal. Exatamente. Não é humildade de você falar errado ou certo. É de coração. Né? Porque o Senhor não olha a aparência como olha. Se você está bem vestido ou mal vestido. Não é isso que o Senhor olha. Se você fala o seu português é muito ou menos. Não. O Senhor olha o coração. Então, aí está falando de princípio. Né? De princípio. Porque a humildade está muito ligado a vitória dos nossos filhos, porque ela fala assim, a soberba precede a queda. Se ele for soberbo, a queda vem logo em seguida. Então, outro elemento que a gente percebe aqui que ele Jessé fez com ele, assim, foi carregado de pão. Que expressão bonita no sentido, porque ele podia falar assim, né? E Davi deu pão para ele, Jessé, o pai, deu pão para ele. Então aqui, não, foi carregado de pão, e pão é a palavra. É aquele filho que está cheio da palavra, ele ouviu a palavra a vida inteira em casa, ele conhece a palavra, então amanhã ele vai para a universidade, ele casou, vai morar em outro lugar, ele vai trabalhar em outra cidade, mas ele sai da casa do pai dele, carregado de pão. Ele sei da palavra, conhece a palavra vai dar limites para ele, a palavra forjou o seu caráter. Isso é um ponto também muito valioso. Até mesmo, né? Porque, pastor Marcelo, quando nós falamos desse ambiente, né? O ambiente, até foi falado antes, como nós estávamos preparando aqui o programa, o palácio era um ambiente de muitas influências, seja da nobreza, né, lugares nobres, mas seja também ambientes de disputa, de poder, de ambições, enfim. É um ambiente complexo para um filho viver. E estar carregado da palavra, isso traz muita segurança, porque quando você está carregado da palavra, você não passa fome. Então, ele não ia precisar buscar alimento em outro lugar. Os nossos filhos, quando vão, seja para uma empresa, seja um intercâmbio, um desafio novo, se eles vão cheios da palavra de Deus, eles vão estar sendo sustentados, né, por esses valores eternos.
E até ao ponto, que eu imagino assim, fico imaginando a cena, né? Um jumento carregado de pão. Ele tinha para ele e tinha para os outros. Muito bom. Né? Exatamente. Então, os nossos filhos, quando são enviados nessas condições, eles são bênçãos aonde eles estiverem, né? É porque realmente que é uma jornada, né? Então, Uma jornada. quer dizer, de Belém até onde estava Saul era a pé que se ia. Então, carregar de pão para no caminho, quer dizer, é a jornada dos nossos filhos. Eles precisam levar a palavra com eles. E quando eles, como o Douglas falou, quando o mundo, ou aqueles que estão próximos, aqueles que eles vão encontrar, vão fazer até amizades, os colegas, amigos, veem neles essa abundância de pão, saberão que há algo diferente neles e que eles podem doar algo Verdade. que às vezes eles estão dentro de um ambiente de estudo, estão dentro de um ambiente estão para aprender, para descobrir coisas novas, mas há uma essência eterna que ali não se tem, Verdade. que não se dá por livros, por literaturas. Verdade. Há uma essência eterna. Esse pão, essa palavra rica, maravilhosa, que dá o alimento aos necessitados, aos famintos, bom. e acaba que ele passa a ser uma referência, como nós já falamos em vários outros programas, né? Mas por que essa referência? Porque é um mistério, a palavra, né? E há o preparo dos pais, claro, no enviar, né? Muitas vezes, você vai estar diante de uma situação, consulta a palavra. Você vai estar aflito, bom. abre a palavra, Deus vai te falar naquele dia. Você tem uma decisão para tomar no seu trabalho novo, na sua escola, na faculdade, abre a palavra, Deus vai te direcionar, Ele vai consolar, confortar, fortalecer. Então a palavra, a abundância da palavra, dá assim uma notoriedade, É verdade. né? Não para a pessoa ser altiva, mas para a pessoa na humildade, ela saber que ela serve um Deus poderoso, que ela não está só, que ela não veio de mão vazia, né? Mas ela veio com o coração cheio. Outro elemento que ele deu ao filho foi um odre de vinho. Eu até acrescentaria assim, um odre cheio de vinho, porque, obviamente, ele ia mandar o menino Sim. para a jornada, pegar a estrada com o odre vazio pela metade. Então, é ensinar os nossos filhos a buscarem o Senhor para serem cheios do Espírito Santo. O odre ali fala da vida espiritual deles, simboliza, né, profeticamente. Quer dizer, amanhã ele vai sair, vai seguir a jornada dele, mas se ele sair de casa sendo um jovem, cheio do Espírito Santo, um odre cheio, porque o odre cheio não tem espaço para outra coisa, porque está ocupado. Exatamente. O mundo vai entrar onde? Já está ocupado. A casa já está ocupada. Né? Por isso que a palavra fala que aquele que deixa o Senhor é como aquele que a casa fica vazia. Porque quem estava dentro, você mandou embora, Sim. que era o Senhor. Mas se o Senhor está presente, não há nenhum outro valente que possa vir tirá-lo, porque ninguém é maior, nem mais forte que o Senhor. Muito bom. Então, aí fala aqui, se de um lado fala de conhecer a palavra, aqui o outro fala de buscar o Senhor. De madrugar, de orar, de jejuar, de vida espiritual, de se consagrar. Porque se ele sai para a vida, sendo esse jovem cheio do Espírito Santo, faz diferença. E lembrando, né, pastor Nacero também, pastor Guilherme, que antes de Jessé enviar Davi para essa jornada, Davi já havia sido ungido por Samuel, né? Então, ainda dentro de casa, ainda no ambiente da família, Davi já teve uma experiência com Deus. Bom, então ele vai, né, esse cálice transbordante, esse odre cheio de vinho, né, cheio da presença do Senhor, bom, mas ele sai para ser enviado com uma experiência profunda com Deus, né? É o nosso desejo que os nossos filhos, os filhos da igreja, possam ir para suas jornadas como um odre de vinho. Eu acho que é um dos motivos que os pais mais deviam orar, desde que os filhos nascem. Exatamente. Senhor, batiza meu filho com o Espírito Santo. Porque uma criança, adolescente, jovem, batizado com o Espírito Santo, é outra situação. Exato. Por quê? Porque o Espírito Santo estando nele, o Espírito Santo vai convencê-lo de coisas que o pai não consegue convencer. E o Espírito Santo vai convencê-lo de coisas que o pai não pode fazer pela força. Exatamente. O pai pode educar por limites. Afinal de contas, ele é o pai da casa, o que pode não pode ser feito até onde. Agora, a coisa pessoal, do interior, não tem pai que entra nisso.
E se ele for fazer a força, dá um problema de todo tamanho. Porque você não pode converter alguém à força. Então, acho que uma das maiores, as coisas mais importantes de um pai é orar para o seu batizado. Lógico que a gente ora para certas coisas, né, Guilherme e Douglas? Assim, Senhor, dá uma boa esposa, dá um emprego, usa na igreja, tudo, eu acho que tem que fazer. Mas se você pensar bem, essa oração ela faz todo o resto. Exatamente. Porque se ele for cheio do Espírito Santo, tudo o resto vai acontecer. Porque ele cheio do Espírito Santo, vai escolher quem para casar. Isso aí. Espiritual, né? Espiritual. Claro. Se ele é cheio do Espírito Santo, o que você vai fazer com a vida profissional dele? Vai abençoar. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele vai ser usado. Se ele é cheio do Espírito Santo, você vai falar com ele. Exatamente. Então, essa, a principal coisa é ele ter a arca da aliança na vida dele, a presença. Exatamente. Porque o batismo do Espírito Santo que é a presença de Deus na vida dele. Tudo vem disso. Tudo, né? E ele não vai ser um crente de nome, mas ele vai ser um servo. A essência do servo vai estar nele. Porque uma coisa é você mandar um crente de nome. Ó, meu filho, ele é crente, ele é da igreja. Mas ele vai, com os atos dele, que vão dizer se ele é um servo ou não. Eu sou da igreja tal, mas quando você tem a vivência, o testemunho verdadeiro, que é chegar diante de uma prova, o mundo correu todo para lá, o seu filho se posiciona diferente, é a prova de que o Espírito está nele. Ele foi útil, né? Aonde ele foi aqui, ele foi útil. Ele mudou os ambientes. Onde Davi estava presente, seja no palácio, e seja na guerra, onde ele chegou, o ambiente foi mudado. Porque a presença de Deus estava com ele. Não é? Então, quantas vezes os nossos filhos são enviados, ou estão sendo, ou vão ser, e o ambiente que eles vão entrar vai ser um ambiente que vai ser alterado pela presença de Deus na vida deles. E Davi era esse onda cheio do Espírito. Outro elemento foi o cabrito. O cabrito aqui tem que ter um pouco mais de cuidado, mas o que dá a entender? Porque assim, pega o cabrito e enviou a Saul pela mão de Davi. Então, tudo dá a entender que ele foi que era uma coisa na época comum, quando você ia aos reis, você levava algo aos reis. Então, era algo para poder agradar o rei. Então, o que nós encontramos? O pai falando, leva esse cabrito para Saul, ou seja, aquele cabrito ia ser sacrificado no sentido de morrer, não sacrifício do Senhor, né? Ele ia morrer, mas para agradar o rei. Então, ensinar isso aos nossos filhos. Que nessa jornada vai ter momentos que você vai ter que morrer. Alguma coisa, algum cabrito que você tem, você vai ter que morrer. Mas o motivo é o seguinte, é para agradar o rei. Glória a Deus. E aí vale a pena. Aí vale a pena. Porque se nós avaliarmos, assim, imaginando que talvez para Davi era muito melhor ficar em casa. Era muito melhor, muito mais seguro ficar no rebanho, estar na casa cuidado por Jessé, né, no ambiente familiar. Ou seja, agora ele havia sido requerido, né, alguma coisa nova acontecendo na vida dele. E para isso existem renúncias, né? Renúncias, essa é a palavra. Então, assim, os nossos filhos e nós mesmos entendemos que a vida ela vai requerer renúncias, mas essas renúncias do servo de Deus têm um objetivo maior, agradar o rei. Agradar o rei. Glória a Deus. Ser agradável ao Senhor. Muito bom. E tudo é renúncia, desculpa aí. E tudo é renúncia do Senhor, tudo que você deixa para o Senhor, você ganha muito mais. Ganha muito mais. Mas continua. Com certeza. Dentro dessa colocação, né, qual foi o ganho de Davi, né? Olha só. Inestimável, né? Nem imaginável. Exatamente. Eu fico imaginando aqui, assim, a gente que é o dia a dia, né? Aquele momento de Jessé com Davi, o pai com o filho. Filho, você está indo para o palácio, tem isso aqui, leva para o rei, é uma coisa normal que você faz, para poder agradar o rei. Leva também pães. Quer dizer, vem cá, vou te dar aqui umas coisas. Você não vai de mão vazia, não. Vem cá, você tem que levar isso aqui. Essa conversa de pai e filho tem que ter. Esse momento tem que ter. Meu filho, a vida é assim, olha, ou então, olha, as coisas na igreja são assim, olha, as coisas da obra são assim, olha, as coisas lá fora são assim. Você precisa disso, você precisa estudar, você precisa ser humilde, você precisa conhecer a palavra, você tem que estar disposto a obedecer ao Senhor, largar a mão que for, porque Ele pediu. Quer dizer, a gente tem que ter, ou na hora do almoço, ou ele vai para a escola, ou na hora de estar andando, fazendo algum esporte junto ali, essa conversa tem que ter.
Tem que ter, e faz toda a diferença, porque no preparo ali que Jessé preparou os elementos, né? Ele deve ter explicado o porquê de cada elemento. Ele não mandou, não botou lá tudo em cima de jumentinha, Davi, sobe aí e vai. Não. Ele deve ter explicado, como o senhor falou, né? Olha, o cabrito é para o rei, isso aqui é para sua jornada, né? O odre, né? A harpa que ele com certeza levou junto. Então, veja, essa conversa, ela consolida, ela solidifica tudo na vida do servo, ou seja, não vai ter um porquê. Por que que eu tô aí? Mas por que, pai? Mas por que isso? Não tem segurança. Exatamente. Por que isso? Porque a palavra diz isso. Que como os textos que nós citamos aqui, né? Diante da honra vai a humildade e tal. Então, você explicando a palavra, dando elementos e orando e ensinando ele a buscar, o Senhor vai honrá-lo. Ele não vai vazio, com um monte de coisa, mas vazio por dentro. Não, ele vai cheio. Ele vai completo. Ele vai com a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da presença de Deus, né? Fortalecer ele. Ele vai saber o valor do sacrifício de Jesus, a eleição que está sobre ele, a operação do batismo com o Espírito Santo sobre Projeto inteiro, né? um jovem que sai de casa para estudar com esses elementos, olha, ele não vai passar aperto. É verdade. Ele não vai. Ele vai se bem-aventurar. Nesse texto, aqui descobre uma coisa, nesses dois momentos que Davi foi enviado, porque é um texto muito conhecido para ser que Davi era de gentil presença. Então, quando ele chegava, aquela coisa agradável. E nós vamos ver nos dois episódios, que no segundo, quando ele manda Davi para a guerra, lá fala com seus irmãos, fala assim, olha, pega aqui 10 queijos e procura o capitão de mil, procura o capitão e dá aqui 10 queijos para ele. Quer dizer, que coisa agradável, né? Quer dizer, é saber chegar nos lugares. Bendito serás ao entrares. Quer dizer, aqui também, você pega aqui um cabrito e leva para o rei. Então, você vê que Jessé, ele ensinou Davi a ser agradável. Muito bom, muito bom. A saber tratar bem as pessoas, a dar honra, quem tributa, quem honra. Aí você fala assim, Davi era de gentil presença. Por quê? Porque o pai ensinou. Sim. O pai ensinou a tratar bem, a saber chegar bem nos lugares. E isso abre portas. Se a altivez, a arrogância fecha portas, isso aqui abre portas. Abre muitas portas. E nós vemos, assim, essa habilidade que Davi tinha de ser o mesmo servo no palácio, no lugar nobre, com pessoas nobres, né, pessoas importantes, e ser o mesmo servo, o mesmo Davi, num campo de batalha. Né? Então, assim, essa condição que ele aprendeu de não mudar, de ser um servo, de gentil presença, essa habilidade de saber conviver. Como é bom conviver com alguém que é humilde, que é obediente, que é agradável, que é prestativo, que é útil, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Como é difícil. É muito trabalhoso. Lidar com pessoas altivas, de difícil trato. Estávamos até conversando isso, né, antes. Às vezes as pessoas nos trabalhos, elas são contratadas pelas habilidades e demitidas pelo comportamento. Bom, que coisa. Então, assim, e Davi, ele mostra aquilo que ele havia aprendido. Vemos essa transmissão de herança de Jessé, como que ele ensina a tratar cada um de acordo com o papel, né? Ele não vai tratar o capitão de 1000 de qualquer forma. Sim. Né? Então, essa habilidade dessa sabedoria de habitar e navegar nesses ambientes, isso é muito importante para eles. Saber se colocar, né, com postura, porque eram dois ambientes totalmente diferentes. Veja, a nobreza de um palácio, É verdade. o ambiente, Verdade. o ambiente de guerra, um ambiente frio, rude, né, de guerreiros, de pessoas que não são, por vezes, nada delicadas, né? Mas ele tinha essa gentil presença de Deus, conseguia dar equilíbrio para ele. Em ambos os ambientes ele chegou e o Senhor foi com ele. Né? Glória a Deus. Olha, chegamos ao final. Amém. Guilherme, Douglas, paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Estamos chegando ao final desse programa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.